Graça e paz, meus irmãos. Hoje é um dia para darmos honra e glória a Deus com nossas vidas. Hoje é o dia de provar com nossas vidas que amamos a Deus sobre todas as coisas. Fazendo o bem, perdoando e mais do que tudo, fazendo a luz brilhar nesse mundo, baseado na verdade e no conhecimento do Deus poderoso, todo-poderoso. Hoje eu vou falar de temas importantes, pontos importantes a ser entendido. O primeiro é o seguinte, irmão: a glória de Deus, o verdadeiro sentido da vida. A glória de Deus, o verdadeiro sentido da vida. É o primeiro ponto. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que texto, né? O que a gente pode entender desse texto? Muitas pessoas vivem tentando encontrar sentido em conquistas, dinheiro ou reconhecimento. Muitos fazem isso hoje, mas continuam vazios, vazios por dentro. A Bíblia revela que o verdadeiro propósito da vida não é o que acumulamos, irmãos, nesse mundo que será destruído, mas para quem vivemos. Tudo começa em Deus, é sustentando por Deus e aponta para Deus. Quando colocamos Ele no centro das atenções, a vida encontra direção, paz e significado. Quando fazemos isso, o centro das atenções é Deus, irmãos. Ele tem que ser o centro da nossa vida, entendeu? Hoje, decida viver, não para si mesmo, mas para a glória de Deus. Entregue sua vida a Ele. Esse foi o primeiro ponto, tá certo? Vamos ver agora o segundo ponto. São temas que você não pode deixar de entender. A queda do homem. É mais um ponto. Entendendo o problema do coração humano. A queda do homem. Entendendo o problema do coração do homem. Segundo ponto. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outro texto bíblico para poder a gente meditar sobre ele. O maior problema da humanidade não é político, emocional ou social. É espiritual. É o maior problema da humanidade. O pecado, irmão, separou o homem de Deus e afetou todas as áreas da nossa vida. O pecado foi uma coisa ruim para a humanidade. Mesmo tentando fazer o bem, carregamos feridas, culpas e vazios que não conseguimos resolver sozinho. Tem hora que a gente não tem mais força de se levantar. A Bíblia nos confronta, mas também nos aponta a solução. Quando lemos e meditamos sobre ela, é como se Deus estivesse falando conosco, nos aconselhando, nos orientando, nos dando a direção. Reconheça hoje sua necessidade de Deus. Abra seu coração para o perdão que Ele oferece. Ler, meditar e aplicar o que a Bíblia nos transmite, nos faz colocar Deus no centro da atenção nas nossas vidas. Terceiro ponto. Justificação pela fé. Paz com Deus. Terceiro ponto. Romanos 5:1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Outro texto para a gente meditar. Muitos tentam agradar a Deus através de esforços, regras ou boas obras, mas nunca se sentem suficientes. Agora, a boa notícia do Evangelho é esta. Escute. Deus nos aceita pela fé em Jesus, não pelo que fazemos. Está entendendo? Na cruz, Cristo fez o que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Na cruz, Jesus fez isso.
A fé nos traz a paz com Deus. Só foi permitida porque Jesus morreu na cruz. Pare, o conselho que eu dou, pare de tentar merecer alguma coisa de Deus pelos seus esforços. Pare. Creia em Jesus. Creia em Jesus hoje e receba a paz que só Ele pode dar. Quando você permite Jesus entrar no seu coração, automaticamente essa paz também vem sobre você. Quarto ponto, a graça de Deus, amor imerecido. A graça de Deus, meus irmãos, amor imerecido. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Outro texto para se meditar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Graça é Deus. Graça é Deus. Nós amando quando não merecemos. Ele nos ama quando a gente não merece. Nos alcançando quando estamos perdidos. Essa graça está em cima de tudo isso. Não é troca, não é pagamento. É presente que Deus nos dá. A graça é de graça. É um presente. A salvação não é fruto do nosso esforço. Repetindo mais uma vez esse entendimento. Mas do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, quando Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Quem entende a graça nunca mais vive da mesma forma. Quem entende de verdade isso, irmão? Estamos sob a graça de Deus que está em Cristo, não vivemos mais da mesma forma. Receba hoje a graça de Deus e permita que Ele transforme sua vida por completo. Lembra? Deixe Deus entrar no seu coração. Abra a porta para Jesus entrar na sua vida. Decida estar na presença de Deus. Muita coisa vai se transformar dentro de você. 5. A soberania de Deus. Outro ponto. Descanso em meio ao caos. Isaías 46:10 diz assim, ó: o meu conselho permanecerá de pé. Isso é Deus falando. Isso é Deus falando conosco. Em um mundo cheio de incertezas, a Bíblia nos lembra que Deus continua no controle de tudo. Nada foge do seu olhar, nada escapa das suas mãos. Mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar no caráter de Deus. Podemos confiar no caráter de Deus. A soberania dele nos convida ao descanso, irmãos. Aquilo que Deus promete, cumprirá. Devemos acreditar no que Ele nos prometeu. Jesus nos ensinou muita coisa sobre Deus e sobre Ele mesmo. Entregue hoje suas preocupações. Entregue hoje suas preocupações a Deus e confie naquele que governa todas as coisas. Você só está vivo porque Deus permite. Já parou para pensar nisso? Você só consegue encher seus pulmões porque Deus permite. 6. A encarnação. Deus que se aproximou. A encarnação. Deus que se aproximou. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João explica isso lá no capítulo 1. Deus não permaneceu distante da dor humana. Ele ficou lá no canto dele, distante da nossa dor. Ele entrou na história, sentiu nossas dores e caminhou entre nós. Jesus é Deus em carne, irmãos, revelando amor, graça e verdade. Isso prova que Deus se importa profundamente com cada vida, com cada um de nós. Em Atos diz, né, que ele se esvaziou, se fez carne e habitou no meio de nós. Receba hoje Jesus, o Deus que se aproximou para te salvar. Hoje somos salvos porque Ele se aproximou de nós. Ele nos amou, se fez carne e morreu para nos libertar. 7. A cruz. O amor que se entrega. Isaías 53:5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías profetizou isso, que Jesus foi ferido por nossas transgressões.
Na cruz, irmão, Jesus levou nossa culpa, nossa dor e nossa condenação. Né? Todos pecaram. O salário pago pelo pecado é a morte. Não foi acidente, foi propósito. O amor de Deus foi demonstrado quando Cristo morreu em nosso lugar. Ali o amor de Deus foi demonstrado. O quanto Ele nos ama. Ele morreu sabendo quem somos, imprestáveis, pecadores, mas Ele morreu a si mesmo. Ali o pecado foi vencido e o perdão foi liberado para todos nós. Todos são perdoados por Cristo. Ele morreu para isso. Olhe para a cruz hoje. Creia nesse amor e receba o perdão e uma nova vida em Cristo Jesus. Só basta aceitar, irmão. Renunciar. Confessar seus pecados. 8. A ressurreição. Esperança viva. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Outra mensagem poderosa da Bíblia. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. A ressurreição prova que Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele garante que o sofrimento não é o fim e que existe vida além da dor. Porque Ele vive, irmãos. Creia nisso. Temos esperança, perdão e vida eterna. Jesus foi ressuscitado. Seus restos mortais não estão no seu sepulcro. Ele foi levantado dentre os mortos. Está sentado à direita de Deus. E já nos libertou. E o caminho para a salvação já está escrita. Creia. Cristo vive. E permita que essa esperança transforme seu futuro. Permita hoje isso na sua vida. Nono ponto. O reino de Deus. Uma nova realidade. Marcos 1,15 diz assim: o reino de Deus está próximo. Marcos registrou isso aí. E Jesus falou: o reino de Deus está próximo. Olha, irmãos, o reino de Deus começa quando Jesus governa o coração de cada um. Quando você permite Jesus entrar dentro no seu coração, quando você permite que Jesus permaneça em sua vida, o reino de Deus habita em você. Não é apenas algo futuro, é uma realidade presente para quem se arrepende e crê. No momento que você se arrepende, renuncia e crê, o reino já permanece dentro de você. Onde Cristo reina, há transformação. Por isso que eu repito, quando Jesus habita no seu coração, há transformação. Deixe Jesus reinar hoje sobre sua vida e faça parte do reino de Deus. Um reino que já é e virá. Já é e virá. A palavra de Deus, 10º ponto. Verdade que transforma. 2 Timóteo 3,16, sabe o que diz? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é apenas informações, é revelações sobre Deus. Ela corrige, ensina e conduz você ao caminho da vida eterna. Quem se deixa guiar pela palavra encontra direção, sabedoria e salvação. Ali quando a gente lê e medita todos os dias nela, estamos se alimentando espiritualmente da palavra do Deus Todo-Poderoso. E ela traz tudo isso. Ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo quando ela passa a ser um alimento sólido na sua vida. Abra hoje seu coração para a palavra de Deus e permita que Ele fale com você. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. É Deus se revelando para você. Entenda isso. 11. Santificação. Uma nova maneira de viver. 1 Tessalonicenses 4,3. Escute só o que é que diz. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus não nos chama apenas para sermos salvos, entenda, mas para sermos transformados. Para sermos salvos, devemos ser transformados. A santificação é a caminhada diária de mudança guiada pelo Espírito Santo. Ele, quando habita em você, já começa a fazer essa transformação em você. Os frutos do Espírito começam a se manifestar. Os 9 frutos
comece a se manifestar em sua vida. Decide hoje viver uma vida que glorifique a Deus em tudo. Permita que o Espírito Santo habite em você. E se transforme, ou deixe Ele transformar você. 12. O Espírito Santo. Deus habita em nós. Glória a Deus. Atos 1:8. Recebereis poder. Paulo disse. O Espírito Santo nos fortalece, consola e guia. Ele não nos deixa sozinho na caminhada cristã. Ele é o nosso protetor, nosso ajudador, o Espírito Santo. Ele, quando habita em você, Ele te guia, Ele te direciona. Busque hoje a presença do Espírito Santo e viva uma vida cheia de Deus. Glória a Deus, é o conselho que eu te dou. Vamos para 13. A igreja, família de fé. A igreja, família de fé. Esses pontos é para você entender, irmão, e meditar sobre eles depois. 1 Coríntios 12:27. Deus nos chamou para viver em comunhão, crescer junto e anunciar o Evangelho. Essa é a missão do cristão. É fazer isso, até que Ele venha. Conecte-se ao corpo de Cristo e viva o propósito de Deus. Você está fazendo isso? Se não estiver, se você disse que crê nele, você tem que começar, irmão. Comece a fazer isso. Evangelize. Ajude pessoas a entender que só existe um caminho. A entender tudo isso que eu estou passando para vocês. Procure levar essa mensagem. 14. A volta de Cristo. Uma esperança certa. Atos 1:11. Jesus voltará para restaurar todas as coisas e buscar os que são seus de verdade. Lembre-se, Jesus examina seu coração. Prepare hoje seu coração e viva esperando em Cristo. Foi isso que Ele pediu para a gente fazer. Por mais que as coisas ao seu lado estejam todas desorganizadas, as pessoas estejam vivendo suas vidas e fazendo o que bem entender, não pare de evangelizar e falar a verdade sobre Deus. 5º e último, nos céus, novos céus e nova terra, tudo será restaurado. Apocalipse 21:5. Deus fará tudo novo, dor, choro e morte terão fim para sempre. Esse é o propósito de Deus. É isso que Ele nos garante com a sua palavra. Vai ter fim tudo isso, morte, dor e sofrimento. Vai ter fim, irmãos. Entregue sua vida a Jesus e faça parte dessa eternidade. Faça parte dessa eternidade. Tire tempo para escutar essa mensagem. Olhe esses 15 pontos. Medite nesses textos que foi citado. Para cada ponto. Você vai se alimentar espiritualmente fazendo isso. E eu peço de todo o coração, transmita para outras pessoas. É fácil no Instagram você reenviar. Não perca tempo para anunciar o Evangelho. Não perca tempo para ensinar as pessoas a verdade sobre Deus. Essa é a verdade. Ele morreu para nos resgatar do pecado da morte. A sua morte tinha um propósito glorioso da parte de Deus. Deus nos amou nesse sentido ao enviar seu Filho, para que todos que nele crêem não sejam destruídos, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus, meus irmãos. Fique em paz e se alimente cada vez mais com a palavra de Deus, porque lendo a palavra é Deus falando com você. Está entendendo? É Deus falando com você. Glória a Deus.